Olá, eu sou o Bruno, eu estou junto com o Felipe, nós somos o grupo 3 de arquivos e vamos apresentar o trabalho 1 para vocês. Começando pelo caso 4, a gente vai receber um arquivo de dados e o nosso futuro nome do arquivo de índice. E vamos lá para o cliente primário para criar nosso arquivo. Indo para o Cria Índice primário, a gente vai abrir os dois arquivos, um para leitura, que é o arquivo de dados, e o outro para escrita, que é o arquivo de índice. A gente vai iniciar o cabeçalho do arquivo de índice para zero, para marcar como inconsistente. Vamos alocar o nosso vetor de registro para colocar todos os registros lá dentro. E vamos ler um a um de registro, tomando cuidado para não adicionar os removidos e deixá-los todos na lista, que vamos ordenar futuramente para colocar sequencialmente no nosso arquivo de índice com todos os registros lá dentro. E assim setamos o nosso cabeçalho para 1 para marcar como consistente. O caso 5 é o de remoção. Para isso, a gente vai receber um arquivo de dados e um arquivo de índice. E esse que ainda não existe, a gente já vai criar aqui com o cria índice primário dentro do case 5. A gente cria também uma lista encadeada na qual a gente vai inserir os valores dos registros removidos. Se o registro, o arquivo de dados já tiver coisas removidas, a gente vai usar essa função, gerador de listas já removidos, que vai passar por esse arquivo a partir do topo e acompanhando o próximo e adicionando já os removidos nessa lista encadeada. Do contrário, ela vai ficar vazia e a gente vai fazer o mesmo procedimento da funcionalidade 3 para receber os critérios, com exceção desse por ID, que a gente vai dizer caso um dos campos de busca tenha o ID, que ele vai nos dizer agora na remove logicamente o que fazer. O que a gente vê na remove logicamente? A remove logicamente basicamente nos diz o que a gente vai fazer com os dados. Inicialmente, se não for por ID os campos de busca, a gente vai usar a funcionalidade 3, um pouquinho mais especializada, para buscar o ID dos jogadores removidos. Caso tenha mais de um que ocupe aquele critério, a gente vai pegar o de todos eles. Nesse caso, a gente vai passar esse ID para a função bsindice, que é uma binary search, uma busca binária. Ela vai pegar esse ID e vai buscar ele no arquivo de índice que a gente criou lá na main. Quando encontrar, a gente pega o byte offset no arquivo de índice e joga de volta. Esse byte offset representa a posição dele no original. Com a posição dele no original, a gente chama gerador de lista removidos, que nada mais faz do que achar esse registro no original, setar ele para removido e inserir os dados dele na lista de removidos. Além disso, a gente sempre atualiza aqui o campo de removidos e o número de registros não removidos do arquivo. Por fim, a gente volta aqui na main e chama o atualiza próximo, que faz isso. A gente vai lá no arquivo original, a partir do topo, sempre colocando na ordem da lista de removidos, que está seguindo o quê? O tamanho dos registros. O topo vai ser o menor e a partir disso, o próximo de cada registro vai receber então o, o próximo removido, assim em ordem de tamanho. Como a gente pode ver aqui, a gente vai receber, abrir e passar todos de acordo com o próximo que está dentro da lista de removidos, atual de próximo byte offset. Para o sexto caso, então, a gente vai receber o arquivo de dados, o nosso arquivo de índice e as N inserções no arquivo, em ambos os arquivos. O cria índice primário, a gente vai criar o arquivo de índice novamente e na lista encadeada a gente vai receber o cria lista e depois a gente vai gerar a lista dos já removidos nessa própria lista. Indo para o looping de inserções, a gente vai receber todos os dados do jogador e vai adicionar o registro ali no adicionar.c. Nisso, no adicionar registro, a gente vai abrir ambos os arquivos. A gente já tem arquivo de índice, então a gente tem que fazer algumas verificações e setar ambos os cabeçalhos para zero para marcar ambos como inconsistentes. Descendo mais um pouco, a gente vai receber o jogador registro e vai começar a fazer inserções no registro do jogador, para a gente poder fazer essa inserção do registro no arquivo principal posteriormente. Nisso, a gente primeiro inicializa o byte offset com -1 ali, porque eu vou fazer uma verificação depois, e já calculamos o tamanho real do registro. Depois disso, a gente entra num looping para achar o melhor tamanho para colocar aquele registro e vai ver se ele vai ser o menor ou não, para a gente fazer futuras verificações como o topo. Se a gente for adicionar no menor registro, a gente tem que atualizar o topo para o próximo. E aí, indo para o adicionar arquivo, vai pegar o byte offset, vai ver se é -1, que a gente tinha setado anteriormente. Se ele for -1, a gente tem que adicionar no final do arquivo. Nisso, a gente tem que escrever o jogador normalmente, que nem a gente fez no trabalho passado e vai atualizar o próximo de byte offset, porque aí o nosso arquivo não vai terminar mais onde estava terminando antes, ele vai terminar depois desse próximo registro. Se não, ele vai adicionar no byte offset que ele recebeu, ali no looping de tamanho, e a gente vai para o adicionar arquíndice, depois que já adicionou em qualquer uma das situações. No adicionar arquíndice, a gente basicamente vai receber o arquivo e vai ler de um a um dos registros para montar uma lista com eles e conseguir adicionar o nosso novo registro no melhor momento que ele se encaixaria, como se fosse um selection sort. Nisso a gente vê se ele não foi inserido, senão a gente tem que inserir no final, e aí a gente dá um sync no começo do arquivo para
colocar todos os registros de novo. Aí nisso nós voltamos para o adicionar ponto, terminamos setando todos os cabeçalhos para verdadeiro e encerramos a nossa inserção.